Senhor, meus irmãos, eu sou o evangelista Fernando Moraes e você está no canal Liderança de Excelência. Já vai se inscrevendo, aciona o sininho, curte e comenta para que o canal venha ter engajamento e mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. O tema de hoje é tentação, conversa de serpente, que se encontra no livro de Gênesis capítulo 3, versículo de 1 ao 21. Eu quero primeiro começar com uma frase que vai contextualizar o que nós vamos conversar hoje. Diz assim: você pode até cair, mas Deus sempre estará disponível para te levantar. Amém? Então, nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis significa origem, princípio, início. Foi escrito por Moisés aproximadamente no ano de 1400 a.C. Adão significa terra, solo ou homem. E Eva significa vida. E o primeiro versículo fala sobre a astúcia da cobra, que era o animal mais astuto que tinha. Mas o que é astúcia? Astúcia é a habilidade em levar vantagem, esperteza, ter uma boa lábia, ser inteligente, ser sutil e ser sagaz. E a Bíblia ela afirma que a serpente ela era o animal mais astuto que tinha. Como nós já vimos o que é astúcia, né? Ela era extremamente inteligente e esperta. E em Apocalipse, ele confirma que essa serpente era realmente Satanás. Olha só o que a Bíblia diz. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui está confirmando que realmente a serpente ela era o próprio diabo. E a cobra ela começa fazendo uma pergunta. O diabo começa fazendo uma pergunta para Eva. Ou seja, entrou no mundo dela ali, questionando o único mandamento de Deus dado a eles, que é Adão e Eva, de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, eles iam morrer. Então ele questionou isso. No versículo 12:3, a mulher ela responde a pergunta do diabo claramente. O diabo perguntou isso, né? Então ela respondeu qual era o mandamento. E ela responde com bastante objetividade, ou seja, ela tinha convicção do mandamento de Deus. Ela sabia que era errado. Trazendo para os dias de hoje, é como um cristão, como um líder que conhece a palavra de Deus e mesmo assim ele decide pecar, ou seja, é um pecado consciente. No versículo 4 acontece ali uma relação perigosa. O que aconteceu? A serpente ela fez uma pergunta para Eva e a Eva respondeu, ou seja, virou um diálogo, já virou um bate-papo, uma certa amizade ali, uma conexão entre a cobra e a Eva, dando trela para o pecado. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você hoje. Com quem você anda conversando? Quais são os assuntos que está dando ouvido? É conversa de serpente ou é conversa que edifica? Para você saber se essa conversa é de serpente, é só você observar se ela vai contrariar a palavra de Deus. Por exemplo, um colega seu mostrando foto de mulher nua no celular, isso é uma conversa de serpente. Alguém vindo contar uma fofoca para você, alguém te estimulando a mentir. Tudo isso são conversas que contrariam a palavra de Deus. E fazendo um paradoxo com Jesus, quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou a palavra. A mulher, por sua vez, usou os ouvidos, ou seja, ela se deixou ser enganada pela serpente. E a serpente, que é o diabo, ele vai contrariar veemente o que Deus afirmou. Ou seja, ali a Eva ficou diante de duas possibilidades. A primeira, Deus falou a verdade e a cobra mentiu. A segunda, Deus mentiu e a cobra falou a verdade. Então a gente entende que a Eva ficou com a segunda opção. Ela acreditou na cobra, ou seja, se ela acreditou na cobra, Deus estava mentindo. Porque cada um tem uma visão. Deus disse que ia morrer e a cobra disse que não ia morrer. Então ela acreditou na cobra. No versículo 5 nós temos uma falsa vantagem no pecado. E aqui ela ainda cria um benefício, uma vantagem para o pecado, enganando a Eva, adquirir conhecimento e ser como Deus. Ou seja, colocou uma vaidade no seu coração, uma soberba de se igualar ao Senhor.
Agora ela ia poder tomar suas próprias decisões, ser independente de Deus. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 3 e 4, diz assim: E disse, Jesus está dizendo, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Outro paradoxo aqui, de altivez em querer ser como Deus para a humildade de uma criança. Uma das características de uma criança é ser completamente dependente de seus pais, ou seja, o cristão tem que ser 100% dependente de Deus. E Eva gostou dessa proposta de não estar mais debaixo da submissão de Deus, e sim do lado, ser como Deus, ser semelhante. Foi o mesmo erro que Satanás cometeu em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 4. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 6. Pecado encantador. Eva, ela desejou e cobiçou o fruto, comeu e ainda deu para o seu marido. Ou seja, ela ficou encantada. É por isso que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O pecado aí nos cega, a ponto de enxergarmos algo de bom nele, algo de vantajoso. E quando estamos no pecado, ao invés de pedirmos ajuda, ainda arrastamos os outros, até mesmo as pessoas da nossa família. É por isso que Jesus vai dizer em Lucas capítulo 6, versículo 39. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Então, Adão, ele foi influenciado a comer o fruto que ele também já sabia que era errado. Ou seja, ele vacilou consciente. Adão tinha uma autoridade sobre Eva, ou seja, era como se ele fosse o líder dela. Muitos líderes, ao invés de ajudar suas ovelhas, eles caem junto com ela no buraco da imoralidade sexual, no buraco da fofoca, no buraco das coisas do mundo. Adão não se atentou para aquele versículo que diz assim, lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. E Adão caiu. Versículo 7, a queda. Depois do pecado, vem o peso na consciência, vem a culpa, a vergonha, o remorso, o sentimento de estar imundo. Então eles abriram seus olhos espirituais para o bem e para o mal. E rapidamente tentaram se cobrir da vergonha, ou seja, consertar o estrago já feito com roupas de folhas. Eles se viram nus pela vergonha do pecado. Muitas vezes erramos e ao invés de se arrepender e pedir perdão, sabe o que a gente faz? Nós queremos corrigir com as nossas próprias mãos. Então a gente vai se afundando cada vez mais. Nós queremos nos salvar com as obras. Isso é uma outra coisa também muito importante. Muitas pessoas pensam que elas serão salvas porque elas trabalham de alguma forma na obra do Senhor. Ou seja, fazendo caridades. E ela acha que isso irá salvá-la. Mas somente Jesus, somente a graça, somente a fé no Filho de Deus pode nos salvar. Porque foi Ele que se sacrificou na cruz do Calvário. Versículo 8, nós temos a culpa. Ouviram a voz do Senhor e se esconderam. E é exatamente isso que fazemos quando estamos no erro contínuo. Quando a palavra de Deus vem, quando a correção vem, quando a verdade vem à tona, nós queremos nos esconder. Muitos até param de ir para a igreja com vergonha e com medo. É por isso que a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, versículo 18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe ou pressupõe, em outras versões, castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando erramos, não devemos ficar com medo, e sim confessar para Deus os nossos atos pecaminosos, para que Ele venha nos sarar, nos perdoar e nos libertar do poder do pecado. Versículo 9.
Deus fala com o homem. E chamou Deus. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas ele na sua infinita sabedoria se comunica com os homens da forma mais simples possível, para que a nossa comunicação ela venha a ser efetiva. A comunicação significa uma comum ação. E também Deus ele quer ter um relacionamento com o homem. E ele se reduz a uma verbalização e assim o diálogo possa fluir de uma forma mais simples. Ele quer ouvir da nossa boca a confissão. É por isso que ele perguntou de Adão: Adão, o que aconteceu? Versículo 10 vem a confissão. Adão ele confessa a sua nova mentalidade, que outrora era inocente, mas agora é carnal. Agora ele já tem a percepção do bem e do mal e ele confessa a sua nudez, ou seja, o seu pecado, a sua vergonha. No versículo 11 vem o diálogo, dialogando. Eu botei aqui a palavra feedback. Feedback é um retorno de informação. Então Deus ele fala com o homem para que venha obter um feedback, uma resposta, um retorno. Deus ele continua o seu diálogo humildemente com o ser humano, perguntando: como soube que estava nu? Como se ele estivesse surpreso. Tudo isso é para causar um impacto que ele queria que o homem confessasse. Assim como um pai, quando está advertendo um filho, e ele começa a expor a sua vergonha, começa a repetir, começa a fazer perguntas para ver qual vai ser a reação do filho. Então é isso que ele faz para que a gente venha poder refletir no que a gente fez. Versículo 21, a remissão. Deus ele faz roupas adequadas de pele de animais para o Adão e Eva. Antes eles tinham feito de folha, ou seja, representa que nós queremos ser salvos pelas obras. Então é necessário que nós venhamos ser salvos pela graça de Deus, pelo favor de Deus. E essa foi a primeira remissão de pecados que teve na humanidade, porque foi através da morte de um animal que veio cobrir a nudez do pecado. Então Deus sacrificou ali o primeiro animal para cobrir a vergonha do homem. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, nós só vamos ser salvos por causa do sangue de Jesus. Não é porque eu sou uma pessoa boa, não é porque eu sou crente, é porque eu criei no sacrifício de Jesus. Então por isso que eu vou ser salvo. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que você pode ser salvo, mas é necessário que você se arrependa. Então o sangue de Jesus vai te purificar de toda a injustiça. Agora nós finalizamos com a frase lá do início, que diz assim: você pode até cair, mas Deus sempre estará disponível para te levantar. Meu irmão, a queda é inevitável, mas o levantar é opcional. Você precisa dizer: Deus, me ajude, eu quero me levantar. Que Deus te abençoe. Amém.